que eu quero verificar com vocês? Nós vamos começar a falar nessa disciplina a respeito de controladores, ok? O que eu queria que vocês aí, de modo sucinto, assim, breve, né, me situasse. O que vocês já viram a respeito desses elementos, né, que são aí acoplados aos nossos circuitos mecânicos, né, mas que são aí elementos lógicos, né, que nos permitem fazer uma programação desses circuitos. Então, eu queria ver quem é que lembra o que viu já em comandos, né, em outras disciplinas aqui no decorrer do curso, para ver se a gente precisa fazer alguma espécie aí de lembrança, né, do que já foi estudado, ou se a gente pode iniciar a disciplina a falar desses comandos, né, elétricos aqui, claro que de uma maneira, né, mais enxugada do que o pessoal lá da Eletro, mas tem que ser aí eficaz, né? Vocês têm que sair daqui com a noção, digamos, né, com a argumentação toda do que nós precisamos verificar. Quem é que lembra lá? Ninguém? Vamos. Acho que era melhor tu dar uma recapitulada. Era melhor uma recapitulação? Porque, se não me engano, o comando nós tivemos com quem? Com o Alex, eu acho que foi. Comandos hidráulicos, vocês fizeram lá cálculo de uma linha, por exemplo, de tubulação de gás, de ar comprimido? Não. Não? Não, ele trabalhou com a gente no Fluid Sim só. Eu não entendi o que você falou, Elson. Oi? Eu não compreendi bem ali o que ele comentou. Mas ele falou que a gente trabalhou com fluido, sim, mas da questão dos hidráulicos. Gente, tá ruim para mim. Repete, por favor. Não, ele falou que a gente trabalhou com o Alex sobre isso aí, foi no fluido, sim. Mas ele tá falando dos hidráulicos. Ah, tá. Bom, vocês conseguem entender, então, isso aí já está bem alencado, né, nos conhecimentos que nós temos os comandos que nós vamos fazer verificações denominados aí de força, né? E os elétricos e os de acionamento. Todo mundo consegue fazer essa subdivisão? Por que é importante? Porque vocês, apesar de técnicos em mecânica, né? Vocês vão ter lá, numa situação convencional, circuitos, elementos. Por exemplo, um circuito lá que é de cunho, uma linha, né, de ar comprimido, pressurizado, que vai ter dentro desse circuito, né, a linha em si, vai ter singularidades, que são lá as nossas conexões acopladas, vai ter, né, outros elementos, como, por exemplo, né, ali o setor onde nós temos lá o nosso compressor, que ele é dimensionado, né, ele tem ali uma espécie, né, de dimensionamento que deve ser verificado antes, né, da montagem do circuito, para que ele possa, então, alimentar aquela tubulação com todos os aparatos que ela tem, primários e secundários. Vocês sabem também que os circuitos, né, eles podem ser aí em anéis, tanto abertos quanto fechados, e isso não muda, não importa se a gente está falando de mecânica lá num circuito pneumático ou num circuito hidráulico, mas também lá num circuito elétrico. Também temos, né, essa mesma característica para poder fazer ali toda a análise, né, pertinente a esse circuito. O que vai caber a nós aqui? A entender como que a gente consegue dar partida nesses circuitos. Por que eu digo isso? Porque quando estamos falando, né, de circuitos que são automatizados, estamos levando em conta que eles vão ter alternadores, bombas, que vocês também, logicamente, já viram, né?
e vários outros elementos que dentro desse complexo todo vão dar a função, né, lógica de funcionamento disso. Por exemplo, uma bomba. Nós temos lá acionamentos tanto por modo manual, né, como um acionamento automático. Mas quando, né, que nós vamos ter esse acionamento automático, né, sendo empregado? Em que circunstâncias? E quais outros aparatos do circuito que a gente, né, precisa entender como necessários a fim de que a gente possa aí dar, né, essa automatização, fazer a junção mecânica, né, com a mecatrônica, eu diria, né, aquela que vai ser a possibilidade. Para isso, dentro dessa nossa disciplina aqui, conforme já falei, nós vamos ver de uma maneira mais enxugada, né, do que um curso lá de eletrotécnica, mas a gente vai ter noções teóricas. Noções teóricas de quê? De comandos. O que é um comando elétrico? O que é um dispositivo de manobra, né? Como que a gente vai aplicar isso, né? O que é um diagrama de força, por exemplo? O que é um diagrama de comando? O que é, né, quando pegarmos lá um esquema para representar todo aquele, né, complexo ali que nós estamos precisando automatizar, né, ou fazer um reparo, ou montar, né, o que significa aqueles elementos, né, que vêm no esquema? Por exemplo, vocês, eu sei que vão estar detidos, né, até por uma consequência da profissão, a parte mecânica, que seria lá o motor, né, a carcaça, o acoplamento, o eixo, né, coisas pertinentes. Mas o que ocorre dentro desses elementos que podem ser, e nós vamos ver aqui nessa disciplina, de cunho elétricos, né, como as máquinas, cito novamente, motores, transformadores, né, os atuadores, né, que são de cunho elétricos. Mas também vocês vão ter que fazer análise do que é, né, outros elementos que vão estar acoplados e que vocês precisam eliminar os problemas, né, conhecendo e reconhecendo, né, aquele funcionamento que eles têm que ter. Como, por exemplo, as chaves, né? O que é um contato normalmente aberto, o que é um contato normalmente fechado. Entender a analogia, né, de que um contato normalmente aberto, normalmente fechado, que vem lá do conceito de desenho, né, quando a gente analisa ali no esquema, que isso, então, dentro do nosso circuito, vai dar a lógica de onde eu tenho, né, passagem, condução de corrente elétrica, de onde eu posso ter uma fuga, por exemplo, né, e também que tipo de chave que eu estou ali empregando no meu circuito. Dentro desse conceito também, né, de controladores lógicos que a gente vai ver aqui, nós vamos precisar mencionar não só essa parte, né, do acionamento em si, né, como botoeiras, botões de comando, né, relés. A gente vai também ter que fazer um conhecimento, verificar, né, um conhecimento aí mais, né, aprofundado da parte de proteção do circuito. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como falava, né, bem no início aqui da nossa conversa, nós temos que saber distribuir aquele esquema, que eu já vou apresentar para vocês amanhã, entre o que é a parte que está sendo alimentada desse circuito, qual é a parte, né, que é o comando em si, né? Aonde que a gente pode ter ali rompimento de barreiras para que a gente possa fazer manutenção, por exemplo, nos nossos equipamentos, e o que é aquilo que seria aí pertinente, vamos dizer assim, ao curso, né, de vocês. Tudo isso, né, são, de uma maneira compensatória, eu diria, né, essas duas disciplinas, elas vão precisar andar juntas, né? Então, há pouco eu trabalhei lá com o pessoal da Eletro, né, que achava que não era necessário conhecer a parte mecânica, por exemplo,
Ah, não é necessário entender o eixo, não é necessário. Claro que sim, porque afinal de contas, e é o que a gente também vai ver aqui, os princípios básicos de funcionamento das máquinas, eles ocorrem de modo perfeito, como, por exemplo, o giro, né, num rotor, que vai dar lá no motor, se não houver as cavas, tanto do indutor, a carcaça, né, como o induzido, a parte girante, se tudo não estiver funcionando, né, de uma maneira ali perfeita, no designer que foi projetado, vai funcionar a parte elétrica? Não. Então, sabe-se, né, que é uma máquina que funciona no princípio da indução. Como que nós vamos ter indução? Através daquele campo, né, que nós vamos criar. E vamos criar isso através da premissa, que é o conceito elementar ali, né, da confecção, digamos aí, das máquinas. Bem, então, pretendo iniciar fazendo esse apanhado, né? Quando eu perguntei ali no início da aula, alguém disse, é melhor fazer aí um apanhado geral. É isso que nós vamos fazer, vamos verificar aí as principais máquinas elétricas, o princípio. Vocês já trabalharam, né? Pelo menos em uma disciplina comigo, eu gosto bastante de analogia, porque física não muda, da eletrotécnica para a mecânica, e nem da mecânica lá para o estudo do corpo humano, por exemplo. Tudo vai funcionar, se vamos falar lá de distribuição, né, de fluido, por exemplo, seja ar ou um fluido hidráulico, vai se explicar do mesmo jeito aí no nosso corpo. E assim sucessivamente. Então, nós vamos fazer, né, isso bem tranquilo, nós vamos fazer esse apanhado, vamos entender, né, como que é a premissa de funcionamento das máquinas. Depois, vou apresentar para vocês, caso ainda não tenha sido estudado, mas a gente vai fazer também, né, uma enxugada aí desses elementos de proteção que nós vamos ter dentro do nosso circuito, né, que são considerados aí controladores, tipo, né, o circuito de comando, circuito de potência, né, os contatores, por exemplo, os fusíveis, né, como que eles vão ser aplicados aí na nossa rede, quais as funções, os principais modelos aí que a gente vai ter, disjuntores, né, relés, que nós temos aí também dentro da nossa rede, inversores, né, que é um outro tipo de controlador, né, de cunho eletrônico. Quando falamos aí de botões, estamos falando de algo manual, né, de algo que não tem a lógica, né, por detrás. Nós vamos ver aí, né, de uma maneira simples, mas que vocês, tenho certeza, vão saber onde procurar caso necessite, para fazer a leitura aí de algum diagrama. Vamos ver também, dentro da nossa disciplina, não sei quem é que já deu uma olhadinha lá na apostila, mas a gente vai ver uma parte com respeito aí à partida, né, dos motores e dos circuitos. Vamos pincelar aí, né, algo a respeito da pneumática de novo, né, e dos comandos hidráulicos. Por quê? Porque, como já falamos, né, é o objetivo da gente fazer um controle do nosso circuito, está justamente as máquinas, né, todos aqueles elementos aí que nós temos por detrás disso, que assim nos possibilitam e nos impulsionam, digamos, né, a montar esses circuitos lógicos. Algo importante que eu também julgo, né, que todos saiam daqui de uma vez por todas aprendido, né, são as ligações, estrela, triângulo. Quem já ouviu falar? Ninguém? O Elcio falou, mas está de microfone desligado. Gente, as principais, né, partidas que a gente tem aí quando vamos falar de acionamento, né, de motores, a gente sempre tem em mente, né, estrela, triângulo. Quem é aí do ramo da manutenção, principalmente que trabalha aí perto da elétrica, né? É isso, mas é só assim que a gente consegue dar partida nos motores? Como que funciona, né, a corrente? Então,
Isso também nós vamos ver aqui dentro dessa disciplina, né, de uma maneira bem objetiva, que o nosso principal interesse, né, na hora de fazer acionamento de um circuito é atenuar a corrente de pico. O que é a corrente de pico? Aquela corrente, né, que é uma sobrecarga no circuito, aonde eu parto do ponto zero, né, a um pico muito elevado, né, de corrente sendo solicitada, e como que eu vou atenuar isso dentro das minhas máquinas. Então, é um modo, né, da gente verificar. Um é a ligação estrela-triângulo, outro, né, por inversor de frequência, que eu já mencionei aqui, também vamos pincelar. São maneiras, né, que nós vamos ter aí de partida que vai nos possibilitar essas atenuações, eu diria, né, e eu vou mostrar também um gráfico para vocês, por que é importante a gente conhecer e, dependendo do circuito lógico que a gente vai trabalhar, vai ser aí viável, né, uma metodologia ou outra, né, para que a gente assim faça. Bem, o que mais que a gente tem que verificar aqui? Ninguém leu a ementa? Não, já vi que não. Bom, então seria toda essa parte, né? Quero apresentar para vocês. Vou mostrar, acho que talvez por vídeo, por fotos, que eu acho que fica mais visual, né? Da gente conseguir trabalhar. As bancadas, né? Como é que funcionam, como é que a gente consegue fazer a distribuição disso, né? Para que a gente consiga fazer aí um mapeamento, né, dos nossos circuitos lá dentro da indústria. Vamos voltar, talvez, um pouquinho lá em desenho, porque eu não lembro qual desenho que nós trabalhamos, mas eu acho que foi desenho técnico, e aí, por ser desenho técnico, ele é abrangente, né? Então, vamos fazer aí uma aula mostrando, digamos assim, o que nos interessa agora, né, dentro dos esquemas mecânicos, né, e elétricos. Conforme eu já tinha falado, nós vamos ver as limitações aí que nós temos já adentrando, né, na pneumática, aí dentro da eletropneumática. Quero mostrar para vocês como é que ficaria um circuito ali, né, desde lá a nosso reservatório. Quando eu falo reservatório, posso ter de óleo, de ar comprimido, né? E até mesmo de água, né? Por que não? Posso. No nosso caso aqui, a gente foca, né, em algo mais abrangente, mas a gente tem que admitir, né, todos os outros casos. Então, por que eu estou falando que nós vamos fazer essa verificação? Porque nós temos que analisar os tipos de sensores, né? Para controlar cada estágio aí do nosso processo. Então, como que vai se impulsionar, né? Quem vai ser dentro daquelas máquinas que vocês estudaram, como atuadores, bombas, né, motores, o que eles representam dentro do circuito? Por exemplo, um atuador. O que ele é dentro do circuito? Comparado ao corpo humano, por exemplo, o que é um atuador? Posso dizer que ele é o braço da operação? Sim ou não? Posso dizer que um sensor são os olhos do circuito? O Elson riu. Por que, Elson? Eu acho que sim. Não, é porque eu não sei. Estou tentando fazer uma comparação, mas não consegui. Eu vou votar com quem achou que sim. Acho que foi o Cristiano. Foi o Cristiano? Acho que foi, não sei. Então, gente. Não foi eu. Não foi tu? Ai, me perdi de quem foi. Gente, é Fui essa eu, lógica, Rafa. né? Ah, foi o Rafa, tá aí. Gente, é essa lógica que a gente precisa ter. Como eu sempre disse, nós não vamos decorar nada.
nós vamos entender como é as máquinas dentro do nosso processo. Então, parece um exemplo simplista, né? E é realmente, mas é exatamente assim que funciona. Para que serve? Vai ter elementos, né, que são aqueles que vão dar aí o funcionamento, o start no meu circuito. Vai ter outros, como sensores, né, que é aquele que enxerga um problema, por exemplo, e manda parar o circuito para que ninguém se acidente, para que não embuche uma esteira, para N possibilidades. E assim sucessivamente. Então, isso também a gente vai, né, voltar em assuntos já conhecidos, né, para que a gente possa dar esse enfoque aqui no modo que a gente precisa. Bem, dentro disso também eu pretendo mostrar ali, não vamos fazer cálculos, né, de circuitos muito aprofundados, mas eu gostaria muito de poder apresentar para vocês essas ideias, esses enfoques, e mostrar ali o circuito e vocês entenderem, olhando como se comporta. Por que o nosso objetivo principal não vai ser a matemática do circuito? Porque vocês não vão fazer isso na prática. Mas nós entendermos, né, como que a gente pode fazer as nossas exclusões, digamos assim, de problemas, né, através da lógica dos controladores, né, desses elementos que a gente está aí agregando, digamos assim, dentro dos nossos conhecimentos. Eu acho que a disciplina é bem bacana, né? Vocês vão, tenho certeza aí, vão gostar. São situações já estudadas, né? E que, como vocês podem ter visto até nas outras disciplinas que passaram agora, né, nos últimos momentos aí que vocês estudaram, está sendo feita uma costura, né? Parece que a gente inicia o curso estudando as coisas bem separadamente. E aí, do meio para o fim do curso, tu começa a ver que tu está costurando os conhecimentos, né? E vendo a aplicação dele, né, dentro de situações aí já conhecidas. Bom, para tanto, né, para que a gente consiga prosseguir, né, nesses conhecimentos e falarmos de tudo isso que a gente comentou aqui, vamos fazer alguns combinados. Marcar as nossas avaliações, que não podíamos deixar, claro, né? E aí, pelo que o Rafael me falou, vocês já estão acostumados a fazer as avaliações em aula, é isso? Beleza. Porque eu acho melhor, né? E também eu penso em nós não deixarmos tudo aí para o final das aulas. Eu não lembro, eu não perguntei quantos dias nós temos aí efetivamente de disciplina, né? Nessa disciplina, mas eu acredito aí que seja umas 3 semanas por aí, e nós podemos fazer essas avaliações ao longo desses dias. Uma ou duas por semana? Todos que estão aqui são os que assistem a aula regularmente ou não? Sim. Sim? Tá. Aí seria nós lidarmos só com um problema lá dos outros colegas, é isso? Tá. Bom, hoje é segunda, a gente está aqui conversando, ajustando como é que vai ser as coisas. Vamos combinar para o fim da semana, tipo, sexta-feira, uma avaliação. Pode ser um trabalho feito em aula. Eu fico aqui, vocês, né, ficam aí também, se necessário. A gente pode até desligar as câmeras, não tem problema. Mas aí vocês vão, né, ter o acesso, se precisar de alguma dúvida, alguma coisa, e nós vamos sanando os problemas. Combinado? Aí eu só tenho que confirmar o fim da disciplina, que dia é, para a gente não ter problemas. Eu acredito que nós vamos conseguir, dentro de 3 semanas, 6 avaliações. 5, né? Porque já vamos... nessa semana vai ser menos 1. Hein, professora? Tipo assim, o Alex, por exemplo, e outros professores que a gente teve, o Gabriel, normalmente eles davam uma avaliação e davam até uma data, assim, do outro dia, por exemplo, antes da aula, sei lá, 4 horas, 5 horas da tarde.
Porque tem alguns que estão na noite e eu, por exemplo, também tenho uma dificuldade se for dar a prova no dia, que eu trabalho um dia sim, um dia não. Aí às vezes eu chego 8 alguma coisa, porque eu sou das 19 e pouco, Sim, entendeu? Se tu der uma prova e eu não tiver, eu já vou estar em desvantagem, assim, só se for num claro, dia que eu tiver de folga. entendi. Não querendo me meter, só para entender Não, se mas organizar, mas hoje é o dia da gente afinar tudo isso e não deixar ninguém sim, prejudicar. O que que eu É, penso, eu, Leno? Dois, na então. minha, na minha situação também, eu não estou em Rio Grande, né? Eu estou viajando a trabalho Tá, e provavelmente alguns dias eu não vou conseguir assistir aula, vou tentar assistir o máximo que eu puder, mas pode acontecer de no dia da avaliação eu não estar presente. Aí, se fosse dessa mesma forma que o Lennon estava comentando aí, de tu dar o trabalho em aula e deixar o prazo de entrega até o outro dia, para a gente ficaria bom, né? tá. Então, vamos combinar isso. Nós vamos ter uma avaliação, no mínimo, uma avaliação por semana, num dia que nós vamos pré-combinar, né? Por exemplo, supondo, amanhã vamos fechar um assunto. Bom, falamos tudo da parte do que é um circuito aí de acionamento de motores, né? De partida. Podemos já fazer uma avaliação. Vamos combinar em aula. Quem não assistiu a aula vai poder ver isso ou procurar informação no grupo, a gente vai avisar. Aí eu gostaria que fosse feito no período de aula, e para quem não veio ou quem não terminou, tudo bem que se entregue então no dia subsequente. Mas eu gostaria que nós tivéssemos esse acesso aqui na sala de aula. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá certo, gente, se não for uma. Se nós não tivermos esse vínculo aqui com os meninos lá do outro curso, é um problema, porque aí as avaliações ficam uma bola de neve e tem gente que não se formou porque não entregou, entendeu? Então, assim, como no caso do Elcio, né, do Leno e outros aí que poderão surgir, a gente vai marcar, mas não vamos perder, tentar nos organizar para a gente ficar se falando e não perder os prazos. Não tem problema. Não deu tempo hoje, entrega amanhã. Eu sou tranquila com respeito a isso. Mas só para a gente não ficar com pendências. Vocês estão nas vésperas da formatura, né? Mas a nossa turma ela é bem tranquila referente a É, isso. Acho que todo é. mundo entrega os trabalhos bem no prazo. Sim, Assim, sim. O Rafa me falou que tem uns alunos que são fiéis na assistência à sala de aula, né? A plataforma aqui, que eu acho que eu não teria os problemas que tive, né, com os outros colegas, porque lá não tinha um grupo. Havia pessoas que eu nem conheço o rosto, não abre a câmera, não vem, não sabe? Aí fica difícil de eu fazer o controle para saber quem não está e quem não entregou. Mas estando assim combinado, para mim está ótimo, acho que para vocês também, né? Eu só não quero que fique nada acumulado, nem de conhecimento e nem de avaliação aí para depois estar com aqueles documentos e coisas aí da véspera da formatura, tá bom? Porque o que nós tivermos que recuperar, por isso que eu gostaria de avaliações mais perto, nós temos que recuperar agora. Não temos mais o curso todo para voltar a falar disso. Estamos no fim do curso. E aí não tem como, né, ser diferente disso. Beleza? Tranquilo assim para todos. Ó, o Elcio já está com pose de formando, ó. Tá tá certo? chegando no fim, graças a Deus. Graças a Deus. É, esse dia é muito esperado para todos, né? Quero saber se vai ter formatura. Eu faço essa pergunta já há um tempão aqui, ninguém faz a formatura. A gente queremos um O churrasco. churrasco vai ter que ter. Formatura não sei, Churrasco? mas o churrasco. Ah, então tá bom, O tendo churrasco, churrasco o já é uma churrasco. comemoração. O diploma é melhor ainda, né, gente? Ah, sim, sim. Tem que renovar aquela foto lá também, que nem os guri falaram esses dias lá da entrada lá da GV. Da entrada da Tá GV. feio, Ah, aquele banho. verdade, a foto já bem antiga mesmo. É. Bom, gente, então é isso. A aula mesmo é curtinha hoje, né? Não vou ficar aqui
prendendo vocês. Amanhã nós vamos continuar fazendo as recapitulações, eu diria, junto com o que a gente já vai estudar. Então, vocês já sabem lá como eu gosto, né? Eu faço um roteiro, e dentro do roteiro, quem se sentir aí esquecido, perdido, ou se não foi visto mesmo durante o curso, a gente abre aspas ali, né? E fizemos ali a recapitulação ao longo. Não precisamos parar para, isso aí, né? Fazer todo um beabá ali. Não, vamos fazer ao longo dos assuntos mesmo. Eu já vou puxando junto com vocês aí os conhecimentos que estão lá adormecidos lá do início do curso, tá bom? Então, amanhã a gente continua. Vou abrir a sala às 7 horas, impreterivelmente, até mesmo um pouquinho antes. Normalmente eu abro 10 para 7. É que hoje realmente eu não sei o que aconteceu, mas travou muito, né? Até eu conseguir tirar a plataforma, o login, né, do outro curso ali, foi complicado, tá? Então, me desculpem. Amanhã às 7 a gente pode continuar. Quem não conseguir chegar às 7 vai entrando aí na sala à medida que seja possível para vocês, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. O Cristiano. Aqui. Aí. O Clay. O Leno. Presente. O Elson. Presente. O Robson. Aqui. Aí. O Gabriel. Aqui. O Nicolas. E o Aqui. Rafael. Certo. Presente. Perfeito.